Resolução número 1, de 7 de fevereiro de 2019. Considerando o compromisso do Sistema Conselhos em qualificar a área de avaliação psicológica no contexto de trânsito, a necessidade de normatização de procedimentos relacionados à prática da avaliação psicológica de candidatos e candidatas à Carteira Nacional de Habilitação e condutoras de veículos automotores. Considerando as exigências do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, considerando os princípios éticos fundamentais que norteiam a atividade profissional do ou da psicóloga. Considerando a decisão deste plenário em sessão realizada nos dias 25 e 26 de janeiro de 2019. Resolveu-se. Artigo número 1. Os dispositivos dessa resolução constituem exigências mínimas de qualidade referentes à área de avaliação psicológica de candidatas e candidatos à Carteira Nacional de Habilitação e condutores de veículos automotores. Nos incisos que estão presentes nesse artigo, é considerado que a avaliação psicológica de candidatas e candidatos à Carteira Nacional de Habilitação e de condutores será realizada com os mesmos padrões de uma avaliação psicológica pericial da resolução, que será responsabilidade dos Conselhos Nacionais da Psicologia. A desobediência dessa resolução constitui falta ética disciplinar passível de capitulação referente ao Código de Ética Profissional do Psicólogo. Artigo número 2. Ficam aprovadas as normas para a perícia psicológica de candidatas e candidatos à Carteira Nacional de Habilitação e condutores que utilizam os seguintes itens. A perícia psicológica, que deve ser realizada por um psicólogo qualificado no assunto, é um processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretações a respeito de fenômenos psicológicos, que estão resultantes de interações sociais. Nesta etapa, iremos falar sobre as habilidades mínimas do candidato a CNH e do condutor de veículos automotores. As candidatas, os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação e condutores de veículos automotores deverão ser avaliados da seguinte maneira. Quanto ao aspecto cognitivos, a atenção concentrada, a atenção dividida, a atenção alternada, a memória visual e a inteligência. Quanto ao juízo crítico comportamental, deverá ser avaliado ou avaliada na entrevista a criação de situações hipotéticas sobre situações no trânsito, considerando se as ações no trânsito correspondem ou não ao comportamento do indivíduo. Como também, a psicóloga ou psicólogo deverá obter informações a respeito do histórico do candidato no trânsito e na mobilidade humana e urbana. Quanto aos traços de personalidade do indivíduo, serão avaliados a impulsividade adequada, a agressividade adequada e a ansiedade adequada, nenhuma delas podendo estar exacerbada ou diminuída. Para a avaliação da candidata ou do candidato a CNH e da condutora ou do condutor, a psicóloga ou o psicólogo deverá concluir e embasar suas informações em fontes fundamentais. Eles têm a autonomia de decidir os testes que irão ser realizados na perícia psicológica, desde que seja favorável pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, SATEPS. A função da entrevista psicológica é informar a psicóloga ou psicólogo de subsídios a respeito da conduta, comportamento, conceito, valores e opiniões da candidata ou do candidato, registrando durante a entrevista as observações do comportamento para a análise final, com caráter individual e obrigatório. O teste psicológico é uma medida objetiva do comportamento do sujeito, tendo a função de mostrar as diferenças e semelhanças de cada indivíduo, como também as suas diferentes reações. A aplicação dos testes psicológicos deve seguir as instruções contidas nos manuais. Qualquer alteração implicará em falta ética. Antes da aplicação desses testes, a psicóloga ou psicólogo deve aplicar a report, que é durante esse procedimento que a psicóloga ou psicólogo consegue identificar situações negativas na aplicação do teste, podendo optar por não realizá-lo para não prejudicar o candidato.
verificando as condições físicas e psíquicas do examinado. Em casos de pessoas com deficiência, a perícia psicológica deve ser realizada considerando as funcionalidades do indivíduo. É necessário considerar o ambiente que está sendo realizado o teste psicológico, a climatização, a iluminação, a ventilação e sem interferências, devendo assim a psicóloga ou psicólogo seguir as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Ao concluir o teste psicológico, a profissional ou profissional deve seguir adequadamente as normas apresentadas no manual, pois qualquer desatenção e erro pode comprometer diretamente o resultado, devendo assim manter todas as atualizações do manual em dia. O resultado da perícia deve seguir todas as normativas do CONTRAN, restringindo-se apenas às informações estritamente necessárias à solicitação, preservando a candidata ou candidato. O documento final da perícia psicológica deve ser arquivado junto aos protocolos dos testes e as demais informações do candidato ou candidata.